determinado, obstinado, teimoso, desobediente e infiel. Esse profeta era um murmúrio constante. Ele era conhecido como Jonas, que significa pomba. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Li na Bíblia. Aqui postamos vídeos edificantes que te farão crescer na fé. Se ainda não é inscrito, te peço carinhosamente que se inscreva agora em nosso canal. Estamos começando agora e isso nos ajudará muito. Obrigado. Jonas era filho de Amitai, natural de Gat, uma cidade de Zebulon. No Antigo Testamento, ele era um dos mais antigos profetas, sendo apenas superado por Eliseu. A história de Jonas é brevemente narrada em 48 versículos, mas seu livro é poderoso. Deus o convocou para advertir os ímpios habitantes de Nínive sobre sua iminente destruição. Mas Jonas fugiu para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, indo na direção oposta a Nínive. Quando a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, Deus ordenou que ele fosse à grande cidade de Nínive e pregasse contra sua maldade que havia chegado aos olhos de Deus. Em vez de obedecer, Jonas fugiu do Senhor e embarcou em um navio para Tarsis. Ele desceu para Jope, onde encontrou um navio com destino àquela cidade. Depois de pagar pela passagem, embarcou na esperança de escapar da vontade divina. Se Deus tem um plano para alguém, seus dons e chamados são inalteráveis, e ele o cumprirá ou abandonará seus planos. Isaías 46, versículo 9 ao 10 declara: Lembre-se das coisas antigas desde o princípio, pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu, que anuncio o fim desde o começo, e desde os tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas, dizendo: Meu plano se cumprirá, farei tudo o que me agrada. Deus enviou uma tempestade violenta para ameaçar o navio e sua tripulação. Essa ação também despertou Jonas. A tempestade fez Jonas perceber que, em vez de enganar a Deus, estava sendo seguido pelo Todo-Poderoso. O Senhor enviou uma grande ventania ao mar, desencadeando uma tempestade tão feroz que o navio estava à beira da destruição. Os marinheiros ficaram aterrorizados e clamaram aos seus deuses, lançando a carga ao mar para aliviar a embarcação. Enquanto isso, Jonas estava escondido no convés, onde dormia profundamente. O capitão o acordou e o repreendeu, lhe pedindo que orasse ao seu Deus, na esperança de que isso acalmasse a tempestade. Desesperados, os marinheiros decidiram lançar sorte para determinar quem era responsável pela calamidade. A sorte apontou para Jonas e eles o interrogaram, questionando sua identidade e o que ele fazia. Jonas revelou ser hebreu e adorador do Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Isso os aterrorizou, e eles indagaram o que ele havia feito. Jonas confessou que estava fugindo do Senhor, e eles compreenderam que ele era a causa da tormenta. Diante disso, os marinheiros tentaram remar de volta à terra, mas a tempestade só piorava. Então clamaram ao Senhor para não culpá-los pela vida de Jonas. Percebendo que a tormenta não diminuiria, os marinheiros pediram a Jonas que lhe dissessem o que fazer para acalmar o mar. Jonas reconheceu que a culpa era dele e sugeriu que o lançassem ao mar para aplacar a tempestade. Relutantemente, os marinheiros atiraram Jonas ao mar e o mar, enfurecido, se acalmou. Os marinheiros temeram profundamente o Senhor e ofereceram sacrifícios a ele, fazendo votos em sua direção. Deus providenciou então um grande peixe para engolir Jonas e permaneceu em sua barriga por 3 dias e 3 noites. Nesse ponto, Jonas se encontrou em uma situação pior do que poderia ter imaginado. No entanto, assim como Jacó, ele percebeu que Deus estava com ele, independentemente de sua obediência ou desobediência. Como resultado, uma bela oração de fé surgiu da barriga do grande peixe, destacando a humildade espiritual de Jonas. Jonas orou ao Senhor de dentro do peixe, expressando sua angústia e gratidão. Ele reconheceu que Deus o resgatou das profundezas do mar e se comprometeu a cumprir suas promessas. Jonas declarou que a salvação vem do Senhor e reconheceu a soberania divina. Deus então ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas novamente, o instruindo a ir a Nínive e proclamar a mensagem divina. Jonas finalmente obedeceu e viajou para Nínive, uma cidade de grandes proporções que levava 3 dias para ser atravessada. Lá, ele começou a pregar.
Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Até mesmo o rei de Nínive, ao ouvir as advertências de Jonas, se humilhou, levantou-se de seu trono, cobriu-se de saco e ordenou um jejum e orações em toda a cidade. Quando Deus viu o arrependimento e a mudança de coração dos habitantes de Nínive, ele poupou a cidade da destruição que tinha anunciado. No entanto, isso não trouxe alegria a Jonas. Ele ficou indignado e reclamou com Deus. Ele argumentou que tinha previsto que Deus agiria assim e que fugiu para Tarsis exatamente por esse motivo, porque conhecia a misericórdia do Senhor, que é lento para a ira e rico em amor. Deus respondeu a Jonas, questionando sua raiva. Jonas saiu da cidade e esperou para ver o que aconteceria com ela. Então, Deus fez crescer uma planta frondosa ao lado de Jonas para proporcionar sombra e alívio do calor. Jonas ficou extremamente grato pela planta. No entanto, no dia seguinte, Deus providenciou um verme que atacou a planta, fazendo ela murchar e morrer. O sol escaldante brilhou sobre Jonas, fazendo ele desfalecer. Novamente, Jonas expressou sua frustração e desejou a morte. Ele questionou a Deus sobre a planta e por que ela foi tirada dele. Então Deus confrontou Jonas, dizendo que ele ficou com raiva por causa de uma planta que não cuidou nem fez crescer, e ainda assim ele questionou a compaixão de Deus para com a grande cidade de Nínive, onde havia mais de 120 mil pessoas e muitos animais. Deus estava disposto a perdoar a cidade, mas Jonas estava mais preocupado com seu ponto de vista. Esta passagem nos lembra da relutância de Jonas em relação à misericórdia de Deus. Ele não conseguia entender a compaixão divina e ficava ressentido quando as pessoas se arrependiam e eram poupadas da destruição. Jonas subestimou a paciência e a misericórdia de Deus, acreditando que o arrependimento das pessoas era passageiro e superficial. Ele também demonstrou ciúmes pelo caráter de Deus e sua vontade de adiar o julgamento. O capítulo 4 de Jonas nos ajuda a entender a relutância de Jonas em cumprir sua missão. Ele queria que os habitantes de Nínive não merecessem a misericórdia de Deus e, assim, queria que a justiça divina fosse rápida e rigorosa. Ele acreditava que a misericórdia não transformaria os ímpios e que eles permaneceriam malignos. No entanto, ele estava equivocado em sua compreensão da compaixão de Deus. A mensagem central de Jonas é que Deus é paciente e misericordioso, desejando que as pessoas se arrependam e mudem de coração. Ele estende a mão para salvar, mesmo quando a justiça poderia ser imposta. Jonas simplesmente calculou mal o momento da ação divina, mas no tempo de Deus, sua misericórdia e paciência ainda estavam disponíveis para Nínive. A lição de Jonas nos lembra da compaixão e paciência de Deus para com todos nós. Às vezes, podemos ser como Jonas, relutantes em aceitar a misericórdia divina e desejando julgamento imediato sobre outros. No entanto, Deus nos chama a entender sua graça e a acreditar na transformação das pessoas, mesmo quando nossa compreensão é limitada. Deus é abundante em amor e deseja que todos se arrependam e encontrem a salvação. Jonas, através de sua experiência e diálogo com Deus, nos ensina sobre a importância da misericórdia divina, nossa compreensão limitada e a necessidade de confiar na paciência de Deus. A história de Jonas é um lembrete poderoso de que Deus busca o arrependimento e a transformação de corações, mesmo quando nossa própria visão é limitada. A relutância de Jonas em aceitar a compaixão de Deus e sua indignação com a salvação de Nínive refletem nossa própria tendência de julgar e resistir à misericórdia divina. Às vezes nos encontramos desejando que aqueles que consideramos ímpios ou injustos recebam um castigo imediato, esquecendo-nos de que todos nós dependemos da graça de Deus para a nossa própria salvação. O episódio da planta e da conversa final entre Deus e Jonas nos lembra que nossa compreensão limitada não pode definir os caminhos de Deus. Ele é soberano em suas decisões e compreende muito além do que podemos ver. A preocupação de Deus com a cidade de Nínive, com seus muitos habitantes e até mesmo seus animais, demonstra sua compaixão infinita e sua disposição de oferecer oportunidades para o arrependimento. Jonas, em sua jornada,
eventualmente aprendeu sobre a importância da obediência, da compreensão da natureza divina e da aceitação da vontade de Deus, mesmo quando não a entendemos completamente. A história de Jonas é uma chamada para refletirmos sobre nossos próprios julgamentos e resistências à graça e misericórdia de Deus, lembrando-nos de que Ele é longânimo para a ira e abundante em amor, desejando que todos se voltem para Ele e encontrem a salvação. E esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi edificante para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.